Comandante Carlos Santiago. Facebook. Maria Antonieta Barros Lopes. Boa noite. Emetéria Banca. Alberto Sá. Jürgen Yamano. Boa noite. Bless. Carlos Santiago, visto passo a passo. Carlos Santiago, como fica naquele lado. A tem sido muito importante. José João Fernandes, boa noite. Leonardo Silva. CMS, boa noite. Alima Tambado. Madio Gello, boa noite. Diana Gomes. Alamienta. LCLC, Nhama, boa noite. Milanga. Est-ce que quem te dá o cata puro o cata dixa? Problema de não capuri não capapia relpa. Bernardo, boa noite. Sisto que vai conectar, Nhama, boa noite. Lina Barreto. Meu mano Luciano, boa noite. Antônio Buja, a pouco pum panhanta para fazer direito é só, rapaz. Eu tenho que pagar multa. Kevin, boa noite. Nhacota, Malanjasi, boa noite. Olha puto, leixo. Carlos Santiago, se só cortou a internet, não pus satélite diretamente para conectar aqui. Minha grande turma e filhos, muito boa noite. Cabral Miro, Paulo Cabral. Ariana Nancassa, minha sobrinha. Boas, valeu, Zuf. Muito boa noite, Júnior. Bom, pensa na para música. Esse é um direito de urgência. E surge na minha conversa com o Antônio Buja, meu irmão que está na França. E achava como é importante para tentar esclarecer a história ligada à revisão de nossa Constituição. Pensa a ideia de constitui preocupação de qualquer guineense. A não vivendo naquele país onde não pensa como a lei que é importante. Onde não pensa como muito boa noite, gênio, Zezinho. Zezinho, a boa aguenta, tem que parar para falar mantenha. A boa gênio de minha geração. Feliz Deus. Então, nós estamos naquele país onde a gente está pensando como a lei que é importante. Ou a lei está fazendo só para figura, para ficar bonito no papel, para falar não tem lei. E outros estão pensando que a lei está aplicada só aqui na favoreceu, ou aqui não favoreceu e que tem que aplicar. E, bom, tem que aproveitar depois, pensa na pediguintes para partilhar página do projeto Lantou, né, havia um parênteses ali, e uma iniciativa de jovens de nossa geração, Marito com o Zurbalé Júnior, e começaram anos atrás para aquele, mas esse ano e ganhou outro impacto com o Marito, com o Zurbalé, então não pediu o estudo para partilhar a página do projeto Lantou, que é um projeto que consegui conectar no tudo, independentemente de não diferenças. Eu acho que é algo muito importante. O que bem tem possibilidade, pensa promotores de equipagem, é bem para o público, para bem explicar aqui melhor, para ver que tem a iniciativa. Na aproveitar também um abraço para outro jovem da minha geração, que tem sido espetacular, está acima de média, acima de nós tudo, que é Joviano Landim, e jovem que está mostrando cada vez mais como é possível marcar a diferença, é possível fazer alguma coisa para Guiné-Bissau. E jovem que no sul não tem que apoiar, mesmo que o pode apoiar fisicamente, materialmente, mas em termos de moral, é necessário não partilhar, informações de trabalho que não faz. A no sul não tem nenhuma diferença, mas aqui denominador comum é Guiné-Bissau. Aqui Guiné-Bissau não tem que se juntar tudo independentemente de não diferença. E tem ainda manga de outros jovens, manga de outros colegas que estão a fazer trabalho extraordinário, mas nem momento passa mais para a cabeça é 12 iniciativa.
de Joviano, que a iniciativa lançou, me acha não aproveitei a ocasião para falar-lhes obrigado, no nome de mim e de todos os guineenses que estão vivendo esse trabalho. Bom, para continuar, estava a falar de lei. Lei é algo muito importante num país, que não fala de Estado de Direito democrático, que não fala de um Estado que deve basear se atuação na lei, que não fala se atuação, não fala atuação de atores que estão a fazer parte do Estado. Não se vê como o Estado é constituído e está falado como uma organização politicamente organizado, e está tendo população, e tendo território, e tendo poder político, que não fala de Estado, no sentido atual, no sentido da OSS. Então, que território e Guiné-Bissau não tem população que é nosso tudo e depois não tem poder político. Mas o que está definindo no território, o que está definindo direitos e regalias de cidadão, o que está definindo poderes que representantes do Estado, decisores políticos, que está definindo a atuação, que está definindo tudo a atuação e está acabando de ser lei. Então, lei é tão fundamental que um país, ou que não fala de Bíblia de um país, ou que não fala de Alcorão de um país, e Constituição de República de que país? Essa, ou que não fala de Estado de Direito Democrático. Então, Constituição da República de Guiné-Bissau e tem que ser o que coisa mais sagrado que cada guineense tem, independentemente de onde que sai, independentemente de quem que ser, independentemente de cor, etnia, que tem. Quer dizer, a nós tudo não pode divergir, não pode fazer, mas o que toca com a Constituição, para mim, toca com tudo na vida, toca com tudo que a nós cedo enquanto guineense, tudo a nós não tem que lançar para não defender a Constituição, para mim, aquilo é sagrado. Na outra parte do mundo, isso é sagrado. Trando cada quem que se religião, mas não fala de Estado, no compromisso mais grande e com lei, principalmente com a Constituição da República, que a nós não tem. Então, o que nós aqui na banaliza a Constituição da República e outros nascem ainda como é normal. O que nós aqui na viola a lei e outros nascem normal, não estou como nós está longe de que é minimamente necessário para não afirmar sobre um Estado. Então, independentemente de não diferença, independentemente de não ideologia, de partidos que não pertencem, na Constituição, que é elaborada através de nós deputados que estão representados na Assembleia Nacional Popular, não tem um sistema de representação para ver a nós não pode ser o deputado, não pode representar na cabeça, então não está cuide que deputados que não vai representar. Então, que Constituição está acaba de ser uma vontade de cada um som de guineense, vontade de cada guineense, que leis que está lá. A mim me para ter liberdade de papel. A mim me ter liberdade religiosa. Me ter oportunidade de ir à escola. Então, a Constituição está acaba de definir aquilo tudo. E outros leis também para poder completar alguma coisa que a Constituição que prevê ou que a Constituição deixa para leis mais específicas bem falar. Então, na Constituição, não fala mais bias, é algo muito sagrado. É algo que nós tudo não tem que respeitar e não tem que medir enquanto cidadão. Então, ao longo de mangas de ano, é falado de revisão constitucional na Guiné-Bissau. Desde o período de Nino, e houve uma revisão constitucional, porque não tem outro sistema, e bem mudado, depois da abertura política, e introduzido novos artigos na nossa Constituição, que permitem ter liberdade de expressão, e permitem ter liberdade de organização, e surgir partidos políticos, etc. Então, conforme o tempo na Bahia, lei é perfeito, lei também está sujeito a mudanças de sociedade, então é como a Constituição está prevista como, caso tenha necessidade, pode alterar a Constituição. E pode alterar a Constituição. Para ver, vida social está muda, sociedade está muda, desafios está muda. Então, o que é prioridade aonde? E pode ser prioridade aos. O que não cuida aonde somos melhor? E pode ser o melhor aos. Depois da independência, somos que não falamos, não tem um regime de partido único. Mas no início dos anos 90, ele tem necessidade de dar abertura política para permitir democracia, para permitir outros partidos políticos concorrer para poder. E depois deixa de ser o que força, luz e guia do povo guineense. E que é o artigo 4 da nossa Constituição, que está prevista a existência de partidos políticos, além de partido que tem. Então, Nino Vieira, papel de mudança de Constituição, José Mário Vaz, papel dela em 2019, ainda papel de mudança de Constituição, manga de responsáveis políticos, manga de estudiosos, é papel na necessidade de rever a Constituição. Então, nem necessidade de rever a Constituição, e tem diferentes opiniões.
nós não temos um sistema mais ligado a Portugal, não temos um sistema semipresidencialista. Então, diferente dos Estados Unidos que tem presidencialista, não tem Angola, e países de África Ocidental, de cá não faz parte, é ter um regime mais próximo de presidencialismo. E tem aqueles que têm presidencialismo, e tem aqueles que têm semipresidencialismo a de pendor presidencial, tipo Senegal, tipo que sistema francês. Então, a nós, nas diferentes opiniões, tem aqueles que acham como não diria manter mesmo o sistema que não tem, mesmo o regime político que não tem, mas não tem que mudar só algumas leis na nossa Constituição. Outros acham como o presidente tem que ter o poder de bater governo que investir, ou tem que emitido mais condicionante ou para esclarecer que aspecto naquela circunstância que o presidente pode bater governo. E tem aqueles que acham como e que como no Constituição que é imperfeito, e que como tem lacuna, e que como tem coisas que não tem que emendar, não tem que mudar não, para outro tipo de regime. Não tem que ir para presidencialismo, outros acham como e mais te identifica com a realidade, e mais te identifica com o homem guineense. Olha, então, e tem a duas posições, semipresidencialismo, presidencialismo. Mas tudo que tem de opinião como a Constituição deve de revido. Quer dizer, tanto que me para não manter é mesmo o sistema que não tem, né? Só aquilo que me para não mudar e é definido como e precisa e alterado na Constituição e precisa e melhorado. Então, no acordo de Conakry, a dentro de Lomé, e surgiu já essa ideia de rever a Constituição. Até para a informação que tem uma comissão do Parlamento que está a trabalhar nesse sentido. Então, é o último comunicado de CDAO e bem enfatiza mais a questão de fazer alteração de Constituição ou revisão da Constituição, onde quer falar até de referendo. Então, mas a revisão de nossa Constituição, de acordo com a nossa Constituição própria da República de Guiné-Bissau, e tem que ser na Assembleia Nacional Popular. Tem que ser dentro da Assembleia Nacional Popular. Mas, a nós, não surpreendido com um decreto de presidente simbólico, que uma se socou em balão, de que ia instituir ou ia falar de institucionalização de uma comissão de revisão de Constituição. Então, manga de guintes e normal, a nós tudo nunca tem a mesma compreensão de aspecto político e jurídico. A nós tudo, a nós tudo nunca tem o mesmo conhecimento para ver cada quinta nessa área de formação, mas é um assunto que deve preocupar todo guineense. É um assunto que deve preocupar todo guineense. Agora não falei tem que preocupar todo guineense para ver acaba de tocar com a vida tudo e acaba de tocar com o Estado. E falar agora não tem liberdade de papel. Não imagina como a Constituição vivida e falar que ninguém pode papel publicamente na rádio, ninguém pode criticar nada, etc. Então, não toca com a vida. Não tem liberdade de andar. Se é decidir você fala ninguém pode sair nessa casa, ou aqui nada sai dessa casa, tipo na estado de emergência, de uma hora para outra hora, e não toca com a vida. Então, tudo o que tem a ver com o Estado e deve de importar enquanto cidadão. Mas, indo no decreto que sai a nós, de Sissoko embalou, e falar na necessidade de criação de que comissão. Mas, se não vai para ouvir, cada artigos que menciona naquele decreto. Para falar vos como e uma coisa que tem nenhum fundamento na lei, para já, que tem nenhum fundamento na lei, não tenho plena certeza como depois não volta atrás, é como não ponta quem que conselheiro jurídico de Sissoko, para quem que assessores de Sissoko, para ver tem erros, está que alguém está cometendo que é muito grave. E que precisa ser o jurista para perceber algumas coisas. Olha, então, e falaram naquele decreto de Sissoko, esse artigo 62 de nossa Constituição, artigo 68 no a linha A e artigo 70 de nossa Constituição, de Constituição da República de Guiné-Bissau. Então, que artigo 62 que aqui está falando? Artigo 62 está falando como? E está falando como presidente da República e chefe de Estado e símbolo de unidade, garante de independência nacional e de Constituição e comandante supremo de Forças Armadas. Esse é o artigo 62. Artigo 68 está falando como? E que ele já está falando de competência do presidente da República. A linha A está falando presidente da República está representa o Estado guineense. A linha B está defender a Constituição da República. Mas eles vão falar a linha A.
nunca percebi como é que é pui alinhá-la na matéria de revisão de Constituição para ver que é pui aspecto ligado a representar o Estado de Guiné-Bissau. Mas esse aqui que eles apoiam. Depois, é falar artigo 70. Que é que o artigo 70 está a falar? Artigo 70 está a falar como no exercício de função de presidente, o presidente está a proferir decretos presidenciais. Esse 3 artigo que frisa naquele decreto que sai a OS. É falar do presidente e chefe de Estado, ele símbolo de Constituição, etc. Segundo, e falar do presidente, na linha A, está representa o Estado, mas pensa a linha B que me estou falando, e garante, e defensor, e quem tem que defender a Constituição da República, e competir. O quê? Não, é para mãe. Está sem carga. Entrega a mãe, ela vai colocar na cara. Não tem carregador dela aí. O carregador está lá. Calma, este. Sim, filha. E tu cadê? E antes eles que também. Um corre deles, mas está em busca de Então, nesse caso, artigo 70 está falando como o presidente está a proferir decreto. Mas se analisasse o que é bem fundamental naquele decreto, eu estou como uma aberração. Gosto de falar aberração. E que tem nada a ver. Olha, é que assim, tem um artigo onde está falando como o presidente tem a competência de iniciar um processo de revisão de Constituição. É que assim está. E por ter. Nessa Constituição, mas é que assim está. Segundo, o que fala como que na Constituição fala como o presidente está a atuar através de decreto. Sim, está a atuar através de decreto. Decreto tem a força de lei e lei, mas na matéria que de si competência. E cada carta branca presidente para falar como suma o tem emitir decreto, pode legislar através de decreto, não pode entender, suma legislar para ver lei. Ou pode fazer tudo coisa? Não. E está legislar através de decreto, pelo meu governo e tem que ser através de decreto, pelo meu primeiro-ministro tem que ser através de decreto, pelo meu procurador-geral da República tem que ser através de decreto, pelo meu chefe de Estado-Maior, sob proposta do governo tem que ser através de decreto. Que decreto quer falar o presidente no artigo 70 e para agir de acordo com o que a Constituição dá ao seu poder. E que para fazer tudo coisa. Para ver de quê? Limite de atuação de todo ator político e tem que ser o lei. E o que a Constituição não fala presidente como e tem que ser o garante de Constituição. Quer dizer, que não por dúvida, quem que tem que permitir para a Constituição respeitar, etc. E cada presidente um poder jurídico ou judicial de fiscalizar a Constituição. Quem que está fiscaliza a constitucionalidade no nosso sistema e Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal. Mas, presidente pode fiscalizar atos legislativos. Como? Por exemplo, o presidente tem o poder de vetar um diploma legislativo que sai da Assembleia Nacional Popular. Não supõe como a Assembleia Nacional Popular é fazer alteração de Constituição, é submeter a Presidente da República para poder promulgar. O Presidente da República pode vetar. Que veto que o Presidente tem? Que poder de veto que tem? E um mecanismo de permitir para a Constituição respeitado. Para ele pode pegar aqui proposta de revisão e pode dar se gabinete, ou ele próprio, se ser o constitucionalista ou entender a Constituição, e pode achar como um ou outro aspecto está na viola na Constituição, está na viola de direitos fundamentais, então não can promulgar a lei. Então está na fazer respeitar a Constituição. Mas a lei, Constituição, cada poder dele alterar a Constituição e cada nem poder de ter iniciativa de alterar a Constituição. Pensa está claro. Na volta mais, o presidente que tem competência de iniciativa legislativa na matéria de revisão de Constituição. O presidente está a agir através de decreto, sim, mas só naquela matéria que de si competência. Quer dizer, e por emitir decreto para nomear governo, de acordo com o que a Constituição está previsto, e por emitir decreto para emitir governo, e por emitir decreto para estado de sítio, estado de emergência e por emitir decreto para dissolver a Assembleia Nacional Popular, só matérias que estão no artigo 68 que de si competência. Só aquilo. E o que emitir aí decreto está tendo força de lei. E lei, sim. Então, entre aspas, não estou falando como no nosso sistema, o presidente está acabando de legislar. Mas está legislar como? Através de decreto, para via decreto, tem lei, mas naquela matéria estritamente ligado
assim competência. Lei cada presidente carta branca para legislar sobre tudo coisa. Para falar como não há gosto próprio e assim, no sistema econômico e assim, que tem que poder. Então, o que é que a Constituição fala em termos de produzir lei? E está falando como a Assembleia Nacional Popular, não vai só para matéria de competência da Assembleia Nacional Popular, artigo 76 da nossa Constituição, e está falando como a Assembleia Nacional Popular e órgão por excelência e órgão supremo, ou que não fala de legislar, de produzir lei, e órgão supremo também de fiscalização de governação. O que é que eles te falam? Eles te falam como a Assembleia Nacional Popular, onde cá nós tudo, enquanto cidadão, nós estamos representados a partir de deputados que não votam no CUDI, e através de que a Assembleia, com a nós, não está produzir lei. E a Assembleia que tem que fazer lei. Ele que tem e órgão máximo, ou que não fala de produção de lei, mas é único. E órgão máximo, ou que não fala de produção de lei. E ele também que tem competência, de fiscalizar a ação de governo. E por isso é governo, e por isso é membros do governo, para ouvir, está sumando que o povo não convoca se governante para impedir explicação, para bem exigir. Então, na nossa Constituição, iniciativa legislativa e competir a Assembleia Nacional Popular com o governo. Iniciativa legislativa e competir a Assembleia Nacional Popular com o governo. Quer dizer, e tem matérias que só a Assembleia Nacional Popular que está legislar sobre ela, e tem matérias em que tanto a Assembleia como o governo é por legislar. Não tem decreto, não tem decretos, leis, etc. Então, naquela matéria que é reservado para a Assembleia Nacional Popular, não estou falando de matérias de competência absoluta, só a Assembleia Nacional Popular que pode legislar sobre aquilo. E eu não falei ainda de legislar, e tem dois aspectos importantes. E tem aspecto de iniciativa e tem aspecto ligado à competência. Quer dizer, a mim pode ter competência, não tem mais iniciativa. Olha, mas eu pode ter iniciativa ou ter competência, mas acaba só que tem iniciativa. Quer dizer, outro guintes pode ter também iniciativa. Soma em outra parte do mundo. Olha, não explica mais essa. Na matéria de produção de lei, e tem dois aspectos que é importante. E tem aspecto de iniciativa, quem que tem que começar a lei, e tem aspecto de competência, quem que está a produzir lei, quem que está a aprovar. Ou quando não fala de iniciativa, o governo pode ter iniciativa, a Assembleia Nacional pode ter iniciativa. Mas e tem matéria que o governo pode ter iniciativa, mas que tem competência. Isso é muito importante. Então, a Assembleia Nacional Popular está a dizer que é órgão que tem tanto iniciativa, suma competência. E tem tanto iniciativa, suma competência, principalmente na matéria de revisão constitucional. Ou que não fala de revisão constitucional, ou que não fala de iniciativa, eu pude olhar no artigo 91, se não me engano, 91, 92, de nossa Constituição. Se não vai para o artigo 127 de nossa Constituição, que é o que mais importante nesse momento, vou pegar o artigo 127, e fala garantia e revisão constitucional, começando no artigo 126. Depois, o artigo 127, capítulo 2, está a falar de revisão constitucional, da revisão constitucional. Ponto 1 fala como a presente Constituição pode ser revista a todo momento pela Assembleia Nacional Popular. Ponto 2 está a falar como a iniciativa de revisão constitucional compete aos deputados. Quer dizer, na nossa lei, no nosso sistema, na nossa Constituição, só deputados da Assembleia Nacional Popular que podem ter iniciativa na matéria de revisão constitucional. Quer dizer, se não houver artigo 27, ou que não fala de revisão constitucional, não estou como nosso sistema tem sim, e tem um modelo de revisão de Constituição um bocado rígido. Ou que não fala um bocado rígido e diferente que outras leis. Que outras leis é fácil. Por exemplo, em termos de quem que tem que canto apresentar, ou canto deputados que tem que aprovar, não lei normal, não lei ordinário, basta a maioria de deputados votam. Por exemplo, programa de governo,
e tem que ser para a maioria de deputados, mas na matéria de Constituição, a lei fixa um plafond muito mais alto. Para ver de quê? E aspecto muito, mas muito importante. Quer dizer, o tem limites, ou aqui na falado de revisão de Constituição. Quais limites que tem? E tem limite em termos de iniciativa, ou que não fala limite em termos de iniciativa, limite que é e baliza, e barreira. Ou que não fala limite em termos de iniciativa, só deputados da Assembleia Nacional Popular que podem ter iniciativa na matéria de revisão constitucional. E tem limites materiais em termos de matéria. E tem certas matérias que a lei que está certa para tocar nela. Por exemplo, não vai para o artigo 130. Então fala como nenhum projeto de revisão de nossa Constituição que deve afeta estrutura unitária e forma republicana de Estado e que deve afeta estatuto laico de nosso Estado, quer dizer, que nosso Estado que tem religião, e está permitido para toda religião existir lá na coexistência pacífica. Ali nesse está falando como nenhum projeto de revisão que deve afeta a integridade do nosso território nacional e que deve tocar que símbolos nacionais e que deve tocar que direitos, liberdades e garantias de cidadão e outras coisas que não por ela. E limites em termos de matéria, limites materiais. E falou que quando vive a Constituição, é matéria ali, que revisão que tem que afeta é matéria. Mas além desse, além de limite em termos de iniciativa, de limite em termos materiais, e tem ainda outros limites circunstanciais. Naquela circunstância que vou poder fazer revisão de Constituição. E em termos de circunstância, não olha como. Nenhum projeto de revisão constitucional que pode ser efetuado no momento de estado de emergência, estado de sítio, etc. Artigo 131. E fala, nenhum projeto ou proposta de revisão que é apresentado, debatido ou votado na vigência de estado de sítio ou de estado de emergência. Artigo 131 de nossa Constituição. Esse que limite circunstancial. Naquela circunstância que não pode fazer revisão de Constituição. E fala, não pode fazer, ou que não está no estado de sítio ou não está no estado de emergência. E tem ainda outro limite. Que limite que é? E quanto número de deputados que podem votar para revisão de Constituição tem validade. E falaram que tem que ser 2/3. Iniciativa por ser 1/3 deputado, mas a aprovação da revisão de Constituição e tem que ser com maioria 2/3 de deputados da Assembleia Nacional Popular. Então, é limites que tem. Ou que não é limites que tem. Guintes por baixo Constituição, não Constituição é baixo e simples. E que é preciso ser jurista para compreender coisas básicas e muito normal para alguém ler e perceber. Ou não é como em termos de iniciativa, presidente que tem iniciativa legislativa, ou que não falei de revisão constitucional, e que tem iniciativa. Não tem outro limite que em termos de circunstância que pode fazer na pendência de estado de sítio ou estado de emergência. Olha, linda e que a matéria ainda que está em causa, para eu não ter ainda revisão, para não falar, não, e tal matéria que ainda tocaram nela e que tal matéria. Não desconfia como ainda falar do regime político, etc., para poder mudar no regime, né? Então, e além disso, não fala de outro limite, limite circunstancial, sim, limite circunstancial, que limite em termos de iniciativa. Quer dizer, é decreto de Sissoko que tem nem pé para andar, e que deve nem de fazer decreto nesse sentido. Que pode fazer? Que pode fazer? Não sistema suma Guiné-Bissau, de que iniciativa para rever a Constituição e da Assembleia Nacional Popular e de deputados da Assembleia Nacional Popular, e que significa como a ideia de rever a Constituição e tem que ser da Assembleia. Não. A nosso cidadão não pode juntar, não fala, não, tal matéria que está bem na nossa Constituição, não faz pressão para ir alterado. Partidos políticos podem achar como, não, a nós, tal coisa que está bem, não faz pressão para poder alterado na Assembleia. Mas aquilo que significa como a nós que tem iniciativa. Não pode pressionar, não pode fazer lobby, não pode fazer manifestação, não pode papel que partidos ou líderes de partidos que estão representados na Assembleia para falar eles como não me tipo muda tal coisa na nossa Constituição, para fazer revisão.
Mas é cá nós que tem que consal, não por isso pressiona. E do mesmo modo que o Presidente da República também, e por exercer esse papel de influência, para poder despoletar uma iniciativa de legislação na matéria de revisão da Constituição. O Presidente pode fazer lobbying e pode tomar partidos na Assembleia Nacional Popular e pode papel que eles e pode fazer N1 coisas para poder impulsionar início de revisão constitucional, mas que pode criar comissão. Não. E pode até ter esses conselheiros que não fazem trabalho básico para dar um parecer e pode pedir esse conselheiro, um parecer, se não revisou a Constituição, qualquer aspecto que acha como não tem que rever. Que ela está permitir, por aqui receber diploma da Assembleia Nacional Popular para promulgar, está permitir para ter elemento para confrontar que diploma. Mas que acabe ele criar a comissão, não obtém as juristas que não fazem lobbying para entrar na comissão. Os juristas têm estado em vergonha direito na Guiné-Bissau. Juristas de Guiné-Bissau, a nós, a mim matitala. Não vê como tem juristas que não correm, que não fazem lobbying para poder fazer parte de que dita comissão. Então, feito esse, a mim acha como ICA tem que ser decreto presidencial de Sissoko e para não botar lá na pia, não põe nem água, mas não toma atenção, meus irmãos guineenses. Não toma muito atenção. Sissoko bem e toma poder de forma simbólica. Se impera para o Supremo Tribunal de Justiça e usado lobbying, etc. CDAO acaba de setar como presidente. Me fala para o seguinte, naquele momento, dois aspectos que estão em causa. Mas mais importante de que o governo e Sissoko que toma poder de forma que é correta. Porque até CDAO fala como o tem que voltar a tomar posse. Ou acabou que toma posse ainda. A boica presidente da República, ou por ser o presidente eleito, mas a boica presidente, ou que pode usar poderes de presidente. Então, se CDAO reconhecer como presidente que é empossado, como que dívida empossado, e que é empossado como que dívida empossado, e tem que voltar empossado, mas, então, atos que pratica, naquele momento que tomou poder simbolicamente, e que tem efeito. Mas, e claro, CDAO tem esse interesse, tem essas guerras lá, todo lado está a puxar para esse lado. Então, se Sissoko falar como e tem que voltar atrás, é como eu não falava já, se que tem Sissoko e que tem governo. É governo inconstitucional na tudo maneira. Tanto em termos de forma, inconstitucionalidade, e tanto formal como material. Governo de Nuno que tem pé para andar. Na circunstância normal. Na circunstância de golpe de Estado, onde que tem poder de arma, e por continuar como governo. Mas é como eu não falava seguinte, não foca na Sissoko. Ok, não supõe como não ultrapassar já aspecto de Sissoko, e reconhecido pela comunidade internacional, Supremo deve de pronunciar ainda sobre contencioso eleitoral, lhe que risco mais um bias, ou que nós não compreendi qual que importância de lei, qual que importância de justiça. A os, Guintes tomou poder como é que é tomar, a os, Guintes banaliza o Supremo Tribunal de Justiça, amanhã, se tem outro Guintes, outra força que lá da golpe, e mesmo Guintes na mistibim para bim papia a público, para falar como não quero certeza, ou mais que outro que de cedo. Ou quando é o presidente de que respeita instituições, ou quando olha alguém que até deputado não fala como juízes do Supremo Tribunal de Justiça é corrupto, não está falando, não está perdido em termos de Estado. Supremo Tribunal de Justiça e que pilar mais importante é que não fala de Estado de Direito Democrático. Tribunal e que ou que não tem nenhum outro tudo, até na maneira de jubilei, ele que estava a fixar a última interpretação de como que entende lei. Ele que estava a acabar de papiar sobre constitucionalidade ou não de um determinado ato. Então, é tão importante para não ter um Supremo Tribunal de Justiça funcional, que não banaliza instituições até nesse ponto. Nesse momento, não pode falar não tem Supremo Tribunal de Justiça, não pode falar não tem poder judicial. Não pode ter. Não pode falar não ter poder judicial. Para se não ter poder judicial, basta iniciar um processo de inconstitucionalidade de governo e o governo não cai. Tanto em termos de inconstitucionalidade material, como em termos de inconstitucionalidade formal. Quer dizer, e que tem pé para ir governo. É como eu falei, discutir coisa de governo e perda de tempo. Mas por continuar, se arma, continuando a falar mais alto, só uma maneira que a gente chega poder. Mas se tropas acham, como eu disse, eles acabam a fazer esse simbolismo, tudo é acabar. Então, o governo que tem pé para andar. Mesmo que se Sissoko fica como presidente, tem que ter novo governo de acordo com
última eleição que foi sido. E depois a gente está fazendo confusão. É pensa como, e basta não sinta, não ter reunião ali, não fala não ter nova maioria para o presidente bater governo e criar outro. Não, o governo é de presidente. Não está na monarquia, não está num sistema onde o presidente tem todo o poder. Não, nós estamos num sistema democrático. Nós estamos em democracia. O que não fala de democracia, tanto o presidente suma governo, assembleia, tanto o presidente suma deputado da assembleia, é elegido para o povo. Ele é representante do povo. E tem princípio de separação de poder. O que não fala princípio de separação de poder, isso significa que não tem ninguém que tenha poder absoluto na Guiné-Bissau. Presidente tem essa competência, governo tem essa competência, assembleia tem essa competência, tribunais tem essa competência. E nós, enquanto cidadãos, não temos direitos, não temos deveres. E tem limite para evitar caos, para evitar absolutismo, para evitar ditadura, para evitar totalitarismo. São esses que não vai parar. Então, é risco que nós não enfrenta. A OSCE, só quando fazer as seguinte na fim, não, e que nada é simbólico. Amanhã não fazer, é o mundo da manhã, e na legislar, para falar, não pode dormir que não me na mesma cama. E na legislação fala como não tem que bater trabalhar 20 horas por dia. Ele é senhor absoluto, não dá todo o poder para fazer o que aqui mistir. E que é que Estado e responsabilidade, gente que não passa diante do Estado, e tem que saber como não está ali para fazer tudo o que é mistir. Não está ali para fazer o que é permitido para a lei para fazer. Então, nenhum presidente que deve dizer que ninguém está perto dele, como orientado para o mau caminho, para ver cada passo falso que dá, num país normal, e está custando. Só é que dá a osso, que é uma vergonha, e está custando. Para ver o povo está acabando de perceber como então, a mim, talvez alguém que está preparado para representar, que está preparado para conduzir o destino. Isto é, esse povo que cuida ele próprio. Olha, então, nessa matéria, a nós não can bem diante na Guiné-Bissau nunca, para ver até aos seguintes que compreender qual que é a importância de lei num país. Para Portugal, é que tem nenhuma outra coisa para mais Guiné-Bissau. Não pode viver muito bem no país sem ter barranha seus baquê e organização que está falta. Gente que compreende qual que é a importância de lei num país, qual que é a importância de disciplina num país. Maiorias de países que avançam no mundo e eu tenho decidir como a nós tudo não tem que estar base lei. E como eu não decidi como não, alguém tem que estar viva de nós tudo não, para ver que alguém também tem que ter nessa atuação regulado para lei. Daqui consegue cabanhar direito lá está de outro consa. E tem coisas que nunca pode fazer. Para ver não ferir sensibilidade, não ferir direito do outro. Esse que Estado. Então, olha, mesmo que não apoie alguém, e na área, alguém está continuando, não, para ver esse socorro a mim de lado, esse socorro a mim de madeira, não, tudo que você pode fazer. E o que vira, não também se reclamar alguma coisa. Então, na matéria de lei, irmãos, que não negocia. Que não negocia, não luta sempre para não respeitar a lei. Em termos de regime, em termos de semi-presidencialismo ou presidencialismo, para mim é diferente. A mim acha que o problema de Guiné-Bissau, suma que eu falava já no meu livro, e que está na problema de Guiné-Bissau, que está na lei, problema de Guiné-Bissau, que está na Constituição. O problema de Guiné-Bissau está na cabeça de homem guineense. O problema de Guiné-Bissau está na forma como a nós não pensa, Estado. Forma que a nós não exerce função no Estado. Aquilo é que é o maior problema de Guiné-Bissau. Porque mesmo quem está vota, ele pensa como é, e está fazendo um favor para votar. Não, o vota por delegar o poder alguém que não passa adiante para resolver o problema. Se que pode resolver o problema de bom enquanto povo, lei te dá o poder de na 4 anos ou na 5 anos, conforme o governo ou o presidente da república, para bucudir outro alguém para poder passar diante. Então é como ele está falando, como na democracia, e tem periodicidade na organizar a eleição, e tem alternância de poder. A hoje pode ser o presidente, amanhã pode ser. Então, gente tem que compreender esse básico, esse que é a base que não fala de Estado. Esse tem que importar a nós tudo enquanto guineense. A mim, se não me vai para presidencialismo, nunca tem nenhum problema. Importante, e eu alguém ser o presidente, para perceber como presidencialismo, e que significa como um convite, isso é o que eu falo, e com convite para a ditadura. Não, mesmo no sistema, no regime presidencialista, e tenta limites que o presidente que pode passar. Donald Trump nos Estados Unidos da América, que pode fazer tudo o que aqui me está. Nem se duro, isso é que é.
presidente do Brasil, e que pode fazer tudo o que aqui mexer. Para ver que e tem limite na atuação de atores políticos, na atuação de decisores políticos. E mesmo o presidencialismo e tem limite, e tem causa que o presidente que pode pisar. Nos Estados Unidos da América até, e está falando que coisa sistema check and balance, a Congresso, e pode, Senado, sei lá o que, e pode destituir presidente da República. Não coisa tá tem, mas eu aqui praticou um crime, iniciativa está sendo de deputados, e depois vai para procurador, que o presidente do momento, então nunca o presidente quer chegar a destituído no nosso sistema. Então, se não acha que não tem que ir para o presidencialismo, só que fala, para mim é diferente. Presidencialismo tem essa vantagem e tem essa desvantagem. Sim, o presidencialismo tem também essa vantagem e tem essa desvantagem. Mas nenhum tipo desses, tanto um suma outro, e com convite à ditadura. E que assim não viu como o presidente pode fazer tudo. Não. Se não vai para o presidencialismo, não continua a ser o macaco. Só uma maneira que não ser, a nós tudo. Não continua como a lei tem que respeitar só aqui na... que não beneficiam, ou que não beneficia que tem que respeitar, então ninguém não can vai. Não continua nem mesmo guerra, nem mesmo problema. Talvez por ser pior. Aí na Atalanta de golpe simbólico, seria ao reconhecer. Então, irmãos guineenses, mais um bias. Não importa para o país. E tem sido difícil, e tem sido desgastante, e tem manga de gente que acha como está farto de Guiné-Bissau, só alguém com papel que ela, senhor Milanca. Mas é possível no país muda. Possível. É possível na 10, 15 anos, para não ter um outro Guiné-Bissau. Mas ainda depende de vontade de tudo nós. Ainda depende de responsabilidade de tudo nós. Ainda depende de que nós não mexer para o país. Se não mexer continua na guerra, não mexer continua a promover incompetência, se não mexer continua a falar escola e canada, então não continua assim. Assim. Mas se não acha como não, é país por ir adiante. Já, lá Ivanildo falando de Alemanha. A Alemanha, ou tem a Anglaterra, mas que pode fazer tudo coisa. E tem limite. Mas se houve um momento para que dar coisa assim, suspensão, coisa assim, não quero lembrar. E tem limite. E que tem convite para a ditadura, ou que não fala de democracia, de sistema democrático. Ou que não fala de democracia. E diferente de ditadura. Então pensa como Donald Trump e tudo poderoso, como que estava o presidente dos Estados Unidos e presidente e homem mais poderoso do mundo. Sim. Mas e tem esse limite. E limites e manga dela. Mais ou menos, pensa, está claro. Nunca sabia que juristas que se socorrem. Para já, mesmo se me estiver a fazer, é falhando com de leis, é por ir tentar fintar. Somos nós, o famoso constitucionalista estaduria. É por ir até tentar dúvida, mas foi muito infeliz. Fala presidente por ir criar comissão para ver ele representante de Estado, para ver ele garante de Constituição, para ver por ir fazer decreto. Então, amanhã por ir fazer decreto e falar Senegal não fica com o mar. Para ver por ir fazer decreto. Quer dizer, por ir fazer decreto de tudo coisa. Então, e que mesmo guintes que não falaram para como, para não papel de política, para ver não está na Covid, não está na pandemônio. Eles que não fazem esses esquemas, tudo para buscar legitimação e poder. Então, a mim que está nem aí com o que é Mr. Pui. Seguinte, Mr. Presidencialismo, não vai. Ninguém quer ficar no poder toque move. Não. Só se move antes do mandato. Presidencialismo, e 5 anos está com o TNE. Se o povo vota na boa, o mande. Se ele vota na boa, sai. Máximo que o Puri mande 10 anos. Então, não tem nenhum problema. A não tem que estar preparado para qualquer que cuide. Se não mantém esse presidencialismo, está-se bem. Se não muda para presidencialismo, está-se bem. Mas é tudo. E regra que está definindo a atuação de cada quem. Regra. Então, esse é tudo que eu tenho para falar. Se alguém tem algumas questões. Alguém está com esse cova de boca de aluga. Alguém está grande. E quando prestar atenção para aproveitar, perceber alguma coisa. Fogo. A mim pensa o conselheiro de Sissoko de Senegal. E diz cedo.
Maria Domingas Lopes, que está de acordo com o país muito desorganizado. Pensei que alguém tem alguma dúvida. Está a ouvir? Pensei que tem questão. Pensei que fica claro. O tu também merece prestar atenção nisso e nem descobre que o é sendo qual mal. Eles que têm noção isso. Não sei dessa. Nem é de pina. Que nem só namora. Não para pensar como nós estamos na ditadura. Que tem como implementar a ditadura aqui nessa. Não. Que não bota tua aí na chão. Não vai existir. Se não caminha democracia, não está decidindo tudo. Não deixa se isso que fazer aqui mexer não. Mas se não existe democracia, não tem que privar, não tem que lutar para ter respeito para a Constituição. Se não quer fazer aquilo amanhã, quem tem poder ainda toma testado e fazer aqui mexer. Se só até que tem poder, se só poder real e que na mão de se só conquista, né? E militares que têm ainda poder. Se ela anda coisa é dar golpe, que é que não nem fala? Não nem fala, não, está na viola lei, não está na democracia. É que percebi que está a comer atos que se só quando fazia e que está na respeito a democracia. É muito complicado. Bom, não deixa vós, para Deus abençoe vós. A nós no Portugal não está em desconfinamento. Guindas e Bissau não havia alargado mais estado de emergência para 15 dias. Então, não cuidar, não proteger, para bem de nós tudo. Tudo na paz. Antônio Buja, um abraço. Armando Sivna, muito boa noite. Alamaro Kamal entra. Anísio. Não continuo com ninguém na esquema, Noros. Mas não papai Rafa, muito me mantenha. Bubaca Câmara, um abraço. Omar Cham. Jurista de Sissoko. Rosita Costa. Vinícius. Juristas de Sissoko. Ok, tchau. Um abraço para vocês todos. Nós estamos juntos.